O silêncio do pequeno apartamento era um peso, quebrado apenas pelo tic-tac lento de um relógio de plástico na parede e pela respiração suave de Miguel, seu filho de 10 anos, adormecido no sofá puído. Lúcia, aos 45 anos, sentia o ar gelado da madrugada entrar pelas frestas da janela mal vedada, um ar que parecia carregar o cheiro de poeira e desesperança. Sobre a mesa de madeira, ao lado de um copo de água, repousava a folha de papel que selava seu destino, uma ordem de despejo, fria e impessoal. Seus olhos ardiam, não apenas pela falta de sono, mas pelas lágrimas que ela se recusava a derramar. O estômago doía, uma pontada oca de fome que já lhe era familiar. Cada som da rua, o latido distante de um cão, o motor de um carro passando, parecia zombar de seu aprisionamento, de sua imobilidade forçada. Ela sentiu o coração apertar, uma contração física de puro pânico. Olhou para o filho, encolhido sob um cobertor fino, e um calafrio percorreu sua espinha. O mundo dela havia encolhido aquelas 4 paredes, e agora até elas estavam lhe sendo arrancadas. 6 meses. Fazia apenas 6 meses que seu marido, um homem forte cujas mãos calejadas sempre encontravam as suas ao fim do dia, havia partido. Um acidente na obra, disseram, uma fatalidade, a indenização irrisória, uma esmola embrulhada em burocracia. Mal cobriu os custos do funeral e as dívidas médicas que se acumularam como abutres. Agora, tudo o que restava estava ali, espalhado sobre a mesa, sob a luz fraca da única lâmpada que funcionava. R$ 250. Ela contou as notas gastas e as poucas moedas 3 vezes, como se a repetição pudesse, por um milagre, multiplicar o valor. O som do metal batendo na madeira era oco, final. Com aquele dinheiro, ela talvez pudesse comprar comida para alguns dias, enganar a fome de Miguel. Mas e depois? O aluguel vencido, a notificação de despejo, a ausência de qualquer perspectiva, tudo formava um nó em sua garganta. A pobreza não era apenas a falta de dinheiro, era o roubo do futuro, a anulação da esperança, um labirinto escuro cujas paredes se fechavam a cada hora que passava. Seus olhos se desviaram do dinheiro para o canto da sala, onde sua única posse de verdadeiro valor repousava como um monumento silencioso a uma vida que não existia mais. Sua máquina de costura, uma Singer antiga, de ferro preto e pesado, com arabescos dourados já desbotados pelo tempo, herança de sua mãe. A máquina era mais que uma ferramenta, era sua identidade. Era o zumbido familiar do motor, o ritmo do pedal sob seu pé, a magia de transformar retalhos de tecido em roupas, em sustento. Ela podia sentir, só de olhar, o metal frio sob seus dedos, o cheiro característico de óleo e linha. Vender aquela máquina não era apenas um ato de desespero financeiro, era uma amputação, era admitir a derrota, abandonar o ofício que a definia, a única habilidade que possuía. A náusea subiu à sua garganta, um gosto amargo de bile e impotência. A máquina era a promessa de um recomeço, mas um recomeço exigia tempo. E tempo era um luxo que os R$ 250 não podiam comprar. A decisão se formou em sua mente, fria e cortante como uma lâmina de gelo. O zumbido da máquina não encheria o estômago de seu filho. As promessas contidas em seus mecanismos complexos não colocariam um teto sobre suas cabeças na próxima semana. O amor que sentia por seu ofício era imenso, mas o amor desesperado por Miguel era absoluto, uma força da natureza que subjugava todo o resto. Ela se levantou, o corpo pesado de uma resignação que doía nos ossos. Caminhou até o sofá e ajeitou o cobertor sobre o menino. O rosto sereno de Miguel, tão parecido com o do pai, era uma acusação silenciosa e, ao mesmo tempo, sua única razão para continuar. Por ele, ela venderia sua alma, e vender sua máquina de costura parecia um primeiro pagamento. Ela engoliu em seco, a garganta arranhando. Amanhã, ao primeiro raio de sol, ela levaria sua companheira de uma vida inteira até a loja de penhores. Ela trocaria sua arte, seu passado e seu futuro por mais alguns dias de sobrevivência. Um nó de dor e determinação se formou em seu peito. Era o que uma mãe fazia. Lúcia caminhou até a máquina
e pousou a mão sobre sua superfície fria e lisa. Fechou os olhos, memorizando a sensação, o peso da história sob sua palma. Uma única lágrima, quente e salgada, finalmente escapou e caiu sobre o ferro preto, uma pequena mancha escura no meio dos arabescos dourados. Ali, naquele toque, ela se despediu de uma parte de si mesma. A costureira estava morrendo para que a mãe pudesse sobreviver. Ela não tinha mais nada a perder, ou assim pensava. Mal sabia ela que o fundo do poço era apenas o começo de uma jornada que a levaria a um lugar muito mais escuro e perigoso do que a simples miséria. Um lugar onde segredos enterrados valiam mais que diamantes, e muito mais que uma vida. E agora, eu te pergunto, o que você faria no lugar dela? Sacrificaria a última coisa que te define como pessoa para garantir mais uma semana de vida para quem você ama? Se histórias de superação e mistério, como a de Lúcia, te prendem, se inscreva no canal, pois esta jornada está apenas começando. 2 dias depois, quando a fome já era uma dor constante e a sombra do despejo se tornava uma presença física na sala, a salvação chegou na forma mais inesperada. Um envelope pardo, com um selo oficial de um cartório de uma cidade, cujo nome ela mal conseguia pronunciar. Suas mãos tremiam ao rasgar o papel. O cheiro de arquivo e tinta velha invadiu suas narinas. As palavras eram formais, quase incompreensíveis em sua burocracia, mas uma frase saltou da página e agarrou seu coração. Único herdeiro, propriedade rural, antigo moinho de água. Era de seu falecido marido, uma herança de um tio-avô que ele mal mencionara em vida. Um moinho, uma propriedade, um teto. A palavra ecoou em sua mente, afogando o som do relógio, o medo da rua, a dor da fome. Uma onda de esperança tão violenta e inesperada a atingiu que ela teve que se apoiar na mesa para não cair. O coração batendo descontrolado, não de pânico, mas de uma possibilidade vertiginosa e quase inacreditável. A decisão foi instantânea, nascida do mais puro desespero. Ela leu a carta para Miguel, sua voz embargada pela emoção, e viu os olhos do menino brilharem pela primeira vez em meses. Um moinho de água, mãe? De verdade? A pergunta era carregada de uma inocência que partiu e curou o coração de Lúcia ao mesmo tempo. Ela sabia que era uma aposta insana. Usar seus últimos R$ 250, o dinheiro da venda de sua alma de costureira, não em comida, mas em passagens de ônibus para um lugar que nunca viu, uma promessa em um pedaço de papel. A máquina de costura, por enquanto, estava salva no canto da sala, um tótem silencioso de uma fé recém-descoberta. Uma onda de alívio se misturou a um terror profundo. Não havia plano B. Ou o moinho era a salvação, ou seria a sepultura de suas últimas esperanças. Ela olhou para o rosto expectante de Miguel e soube que não tinha escolha. Ela precisava acreditar naquilo com todas as suas forças, pois a alternativa era simplesmente intolerável de contemplar. A partida foi uma despedida silenciosa e apressada. Em uma única mala gasta, com uma das rodinhas quebrada, Lúcia socou as poucas roupas que tinham, o cobertor fino, um retrato do marido e a carta do cartório, que ela guardou como se fosse uma escritura sagrada. O apartamento, agora quase vazio, parecia maior, e cada passo ecoava nas paredes nuas, o som oco da vida que eles estavam deixando para trás. O clique final da fechadura da porta soou como um tiro no silêncio da manhã. Ao pisar na calçada fria, com o ar da madrugada ainda pesado de poluição, Lúcia sentiu uma mudança irreversível. Ela não era mais uma moradora daquela cidade, uma viúva lutando em seu pequeno canto do mundo. Ela era agora uma refugiada, uma migrante em seu próprio país, fugindo de um desastre em direção a um milagre incerto. Ela segurou a mão de Miguel com força. A pequena mão quente na sua era a única âncora em um oceano de incertezas que se abria diante deles naquele exato instante. A rodoviária, às 6 da manhã, era um pandemônio de sons, cheiros e movimento. O aroma acre de diesel misturava-se ao cheiro de café requentado e salgados fritos, criando uma atmosfera enjoativa que revirava o estômago vazio de Lúcia.
Pessoas corriam em todas as direções. Vozes altas anunciavam destinos em alto-falantes chiados. O barulho era uma cacofonia esmagadora. Miguel se agarrou à perna dela, os olhos arregalados, um misto de medo e fascínio. Lúcia sentiu um nó de pura ansiedade se formar em sua garganta. No guichê, ela estendeu as notas amassadas, seus últimos R$ 250. A mulher do outro lado do vidro pegou o dinheiro sem emoção e entregou 2 passagens de papel fino. Aquele gesto tão banal pareceu carregar o peso do mundo. Os bilhetes em sua mão fria eram frágeis, quase insignificantes, mas continham todo o seu futuro. Eram, ao mesmo tempo, sua sentença de exílio e seu passaporte para a redenção. Ela os guardou junto ao coração e guiou o filho pela multidão. O ronco do motor do ônibus era uma vibração constante que percorria o corpo de Lúcia, um som grave que prometia distância e movimento. Pela janela suja, ela viu os prédios cinzentos de sua antiga vida encolherem e desaparecerem, substituídos por uma paisagem anônima de subúrbios e depois pela vastidão da estrada. O calor dentro do veículo já era sufocante, um ar parado e pesado que cheirava a borracha e suor. Ela segurava a mão de Miguel com uma força que não percebia, o polegar desenhando círculos na pele macia do menino. Em sua mente, ela tentava pintar uma imagem do moinho, não a ruína que a carta sugeria, mas uma casinha rústica, de pedra, com o som suave da água correndo por perto. Um lugar simples, onde ela poderia finalmente respirar, plantar um pequeno jardim, talvez até conseguir uma máquina de costura nova um dia. Ela se permitiu esse frágil devaneio, embalada pelo zumbido monótono do ônibus, uma canção de ninar perigosa e cheia de uma esperança que ela sabia ser quebradiça. As horas se arrastaram, marcadas pela mudança lenta da paisagem. O verde exuberante das áreas mais férteis deu lugar a um terreno mais seco, mais áspero, de um verde amarelado e poeirento. O céu azul parecia infinito e cruel sob o sol escaldante. O barulho da cidade havia sido completamente substituído pelo assobio constante do vento contra o vidro do ônibus e pelo zumbido hipnótico do motor. Miguel, vencido pelo cansaço e pelo balanço da viagem, adormeceu em seu ombro, sua respiração quente e suave contra o pescoço dela. Lúcia sentiu o peso físico do corpo do filho, mas sentiu ainda mais o peso esmagador de sua confiança. Ele dormia o sono dos inocentes, certo de que sua mãe o estava levando para um lugar melhor. A própria fome dela era agora apenas uma dor surda, um incômodo distante que ela escolheu ignorar. Toda a sua energia, toda a sua consciência estava focada em um único ponto no horizonte: o moinho, a promessa, o fim daquela jornada torturante. O ônibus parou com um suspiro pneumático em uma praça poeirenta que parecia ser o centro de uma cidadezinha esquecida pelo tempo. O silêncio que os recebeu foi quase uma agressão sonora. Não havia o zumbido de tráfego, apenas o ciciar do vento e o canto distante de um galo. O ar cheirava a poeira e a mato seco. Alguns homens mais velhos, sentados em um banco de madeira sob uma árvore mirrada, viraram a cabeça lentamente para observá-los, seus olhares vazios e curiosos. O sol do meio-dia era uma bigorna quente sobre suas cabeças. Eles desceram do ônibus e ficaram ali, parados na calçada rachada. Lúcia com a mala pesada e Miguel agarrado à sua saia. Um sentimento de isolamento profundo, mais intenso do que qualquer solidão que sentira na cidade grande, começou a se infiltrar em seus ossos. O cartório, uma pequena porta de madeira pintada de azul desbotado, estava fechado com uma placa de "Volto logo", pendurada, torta e amarelada pelo sol. As direções vieram de um homem carrancudo no único armazém da cidade, dadas com má vontade entre uma baforada e outra de um cigarro de palha. O moinho do Anselmo é longe. Segue essa estrada de terra, depois da ponte seca. Não tem erro, é a única coisa que sobrou por lá. A caminhada foi um castigo. A estrada de terra era, na verdade, um caminho de pedras e cascalho que torturava seus pés através das solas finas dos sapatos. O sol era impiedoso. Depois de 10 minutos, a rodinha quebrada da mala finalmente cedeu, e Lúcia
teve que começar a arrastá-la. O som do plástico raspando nas pedras era um ritmo irritante e áspero que acompanhava seus passos. Miguel, antes animado, agora tropeçava, o suor escorrendo por seu rosto empoeirado. Falta muito, mãe. A esperança de Lúcia, antes um fogo vivo, começava a se transformar em uma brasa fraca, coberta pelas cinzas da exaustão e de uma apreensão crescente que apertava seu peito como um aro de ferro. E então, eles o viram. De uma pequena elevação na estrada, o caminho se curvava e revelava um vale estreito, cortado por um leito de rio completamente seco, uma cicatriz pálida e rochosa na terra. E ali, aninhado na margem, estava o moinho. A visão fez o coração de Lúcia parar. Não era uma casa rústica, não era um lar, era uma silhueta quebrada, uma estrutura de pedra escura e agourenta contra o céu azul implacável. Partes do telhado haviam desabado, deixando buracos negros que pareciam olhos vazios. A grande roda de água estava tombada, um esqueleto de madeira apodrecida. O sonho que ela alimentara por horas na viagem de ônibus se desfez em um instante, estilhaçado contra a dura realidade daquela imagem. Ela sentiu o sangue fugir de seu rosto, as mãos geladas, apesar do calor abrasador. Miguel parou de andar, sua pequena mão procurando a dela, e ficou apenas olhando em silêncio. A falsa esperança, que a sustentara até ali, morreu naquele momento, deixando apenas um vazio gelado em seu lugar. Quanto mais se aproximavam, pior a visão se tornava. O riacho seco era um cemitério de pedras lisas e galhos retorcidos. Um cheiro nauseante começou a subir do moinho, ficando mais forte a cada passo. Era um odor pesado, úmido e terroso. O cheiro inconfundível de mofo, podridão e abandono. Um cheiro de coisas que morreram lentamente na escuridão e na umidade. Um cheiro que parecia se agarrar à roupa, ao cabelo, à parte de trás da garganta, provocando uma onda de náusea. Lúcia cobriu o nariz e a boca com a mão, mas o fedor era penetrante, impregnado no próprio ar daquele lugar. Parecia o hálito de algo morto há muito tempo, um miasma de decadência que pairava sobre a estrutura como uma mortalha invisível. Miguel se encolheu para mais perto dela, o rosto pálido. Aquele cheiro não era apenas desagradável, era um aviso, um sinal de que aquele lugar não era seguro, não era saudável, não era para os vivos. A decepção era agora uma dor física no peito de Lúcia. As paredes de pedra, que de longe pareciam robustas, de perto revelavam-se doentes. O reboco havia caído em grandes placas e a argamassa entre as pedras se transformara em pó, permitindo que a vegetação rastejante se infiltrasse pelas frestas como veias verdes em um corpo em decomposição. A madeira da estrutura, as vigas expostas e os caixilhos das janelas era cinzenta e esponjosa, esfarelando ao toque. As janelas eram apenas buracos abertos, escancarados para o vento, que passava por eles com um assobio baixo e fantasmagórico, um lamento constante que parecia a voz solitária do próprio abandono. A grande roda de água, o coração que um dia deu vida ao moinho, jazia quebrada e silenciosa no leito seco do riacho, suas pás apodrecidas cobertas de limo seco. Aquilo não era um lar em potencial, era um monumento ao colapso, uma carcaça arquitetônica que a natureza estava lentamente devorando. Era mais assustador e desolador do que a ordem de despejo. Lúcia empurrou a porta da frente. A madeira pesada rangeu em protesto, arrastando-se pelo chão de terra e parando entreaberta, presa em sua própria moldura deformada. Ela e Miguel espremeram-se pela fresta e entraram. O interior era uma escuridão fria e úmida que contrastava com o calor lá fora. À medida que seus olhos se ajustavam lentamente à penumbra, o verdadeiro horror da situação se revelou. O chão era uma paisagem perigosa de entulho, vigas caídas do teto, telhas quebradas e montes de terra e folhas que o vento havia empurrado para dentro ao longo das décadas. Manchas escuras de infiltração, verdes e pretas de mofo, desciam pelas paredes de pedra como lágrimas de um gigante doente. O ar era pesado, imóvel e gelado, com aquele mesmo cheiro de podridão agora amplificado. De repente, um som rápido de garras arranhando o chão ecoou no espaço cavernoso.
Um rato enorme correu da sombra de uma viga para a escuridão do outro lado. Lúcia sentiu um arrepio de puro nojo percorrer sua espinha. No centro daquele caos, imponente e silenciosa, estava a alma morta do moinho, a maquinaria, as engrenagens gigantes, os eixos de ferro e as pedras de moagem formavam uma escultura colossal e imóvel, completamente coberta por uma camada espessa de ferrugem cor de sangue seco. Teias de aranha antigas e grossas, pesadas de poeira, pendiam de cada saliência e fenda como mortalhas esfarrapadas, balançando suavemente nas correntes de ar que entravam pelas janelas quebradas. Era o silêncio que era mais opressivo. O silêncio profundo e absoluto de uma máquina que foi construída para o barulho, para o movimento, para a força, e que agora estava petrificada, morta. Lúcia estendeu a mão, hesitante, e tocou a superfície de uma das grandes engrenagens. A textura era áspera e fria. Um floco de ferrugem se soltou e se transformou em um pó laranja em sua palma. Esta era a sua herança, este túmulo de ferro e pedra. A ironia era tão cruel que beirava o absurdo. Foi o som que a quebrou. Um som pequeno, frágil, no meio daquele silêncio monumental. Um soluço contido. Miguel, que estivera calado desde que chegaram, olhando para tudo com olhos arregalados e aterrorizados, finalmente cedeu. Mãe, eu quero ir embora daqui. Ele sussurrou, a voz trêmula de choro e medo. As palavras dele foram como um golpe físico, o impacto que derrubou a última viga de sustentação da força de Lúcia. Suas pernas fraquejaram. Toda a exaustão da viagem, a fome que ela vinha ignorando, o peso esmagador de seu fracasso completo, tudo desabou sobre ela de uma só vez. Lágrimas silenciosas, quentes e amargas, começaram a escorrer por seu rosto sujo de poeira. Ela não tentou detê-las. Não havia mais força para fingir, para lutar. O dique se rompera, e a dor inundou tudo. Ela havia falhado com ele da maneira mais espetacular e terrível possível, arrastando-o para o fim do mundo, para um pesadelo de pedra e podridão. Ela desabou sobre uma pilha de entulho, sem se importar com a sujeira, com a umidade, com as pedras que machucavam suas pernas. Puxou Miguel para um abraço apertado, enterrando o rosto em seu cabelo, inalando o cheiro de poeira e o cheiro de criança que ainda estava ali. A única coisa real e boa naquele lugar de pesadelo. Eles estavam presos, sem dinheiro para voltar, sem comida, sem abrigo de verdade, sem a menor centelha de esperança no horizonte. Naquele instante, o pequeno apartamento de onde haviam sido despejados pareceu um palácio de luxo. A miséria da cidade, o fundo do poço que ela pensou ter atingido, era um paraíso comparado a este abandono absoluto, a esta ruína isolada. Ali, no coração silencioso e enferrujado do moinho morto, com o vento assobiando como um fantasma através das paredes quebradas, Lúcia sentiu, pela primeira vez em sua vida, um terror que gelava a alma, o terror de ter levado seu único filho para morrer. O choro de Miguel eventualmente se aquietou, substituído por soluços exaustos que cortavam o silêncio pesado do moinho. A noite que passaram ali foi um tormento de frio e medo. O vento gemia através das janelas quebradas, um lamento constante que parecia carregar as vozes de todos os anos de abandono. Lúcia não dormiu. Sentada no chão duro e frio, com o filho aninhado em seu colo, ela sentiu o frio da pedra infiltrar-se em seus ossos, uma frieza que parecia vir de dentro para fora, congelando a última gota de esperança que lhe restava. A fome era agora uma dor aguda em seu estômago, mas a dor em sua alma era infinitamente maior. Cada rangido da madeira podre, cada farfalhar nas sombras, fazia seu coração saltar. Ela se sentia como uma criatura presa em uma armadilha, aguardando um predador que ela não podia ver, mas cuja presença era sentida em cada partícula do ar fétido e gelado. O desespero não era mais um sentimento, era o ambiente, o ar que ela respirava, o chão sob seus pés. Ela era a rainha de um reino de ruínas e podridão. Quando os primeiros raios de sol cinzentos penetraram pelos buracos do telhado, trazendo consigo não calor, mas uma luz fria que apenas revelava com mais clareza a extensão do desastre,
algo dentro de Lúcia mudou. A resignação da noite anterior deu lugar a uma raiva fria e silenciosa. Raiva de seu marido por ter morrido, raiva do destino por tê-la levado ali e, acima de tudo, raiva de si mesma por sua impotência. Ela olhou para o rosto adormecido de Miguel, manchado de lágrimas e poeira, e uma determinação feroz, nascida do mais puro instinto maternal, tomou conta dela. Ela não podia consertar o telhado ou trazer o rio de volta à vida, mas não ficaria ali sentada esperando o fim. Eles precisavam de um canto, um pequeno espaço naquele inferno que pudessem chamar de seu. Precisavam varrer, limpar, criar uma ilusão de ordem no meio do caos. Era um ato de desafio, uma declaração de que, embora estivessem quebrados e famintos, ainda não estavam mortos. Sua mente, antes turva de desespero, agora focava em uma tarefa simples: sobreviver. Lúcia colocou Miguel gentilmente sobre uma pilha de panos menos sujos e começou a trabalhar. Suas ferramentas eram primitivas, suas próprias mãos e um pedaço de madeira chata que encontrou no chão. Ela escolheu um canto do moinho que parecia menos danificado, onde o teto ainda segurava algumas telhas. O trabalho era excruciante. A poeira subia em nuvens densas e sufocantes, fazendo-a tossir. O pó fino cobrindo sua pele e roupas. O cheiro de mofo se intensificava a cada pedaço de entulho que ela movia. Suas mãos, acostumadas à delicadeza da linha e do tecido, logo ficaram arranhadas e doloridas ao empurrar pedaços de madeira podre e telhas quebradas. O som de seu trabalho, o arrastar dos detritos no chão de terra, era o único som de vida naquele lugar, uma batalha solitária contra décadas de negligência. Cada centímetro de chão limpo era uma pequena vitória, uma conquista que parecia monumental. Ela não estava mais apenas existindo no desespero, ela estava lutando contra ele com as próprias unhas. Miguel acordou com o barulho e a poeira. Ele observou a mãe por um tempo, o rosto ainda marcado pelo medo da noite anterior. Vendo a determinação dela, ele se levantou e, sem dizer uma palavra, começou a ajudar. Suas pequenas mãos pegavam pedras menores e galhos secos, imitando os movimentos de Lúcia. O trabalho conjunto, silencioso e focado, criou um vínculo entre eles que palavras não poderiam expressar. Era uma parceria forjada na adversidade, uma cumplicidade de sobreviventes. Depois de uma hora, eles haviam limpado uma área pequena, mas significativa. Era apenas um círculo de chão de terra batida no meio da ruína, mas para eles era um santuário. Lúcia sentiu uma pontada de orgulho. Era patético, talvez, mas era real. Eles haviam imposto sua vontade sobre um pequeno pedaço daquele caos. Exaustos, eles se sentaram no chão limpo, respirando o ar ainda poeirento. Mas o espaço ao redor deles parecia um pouco menos hostil, um pouco menos assustador. Eles haviam reivindicado seu primeiro palmo de terra. O tédio, para uma criança de 10 anos, é um inimigo tão formidável quanto o medo. Depois de um tempo, com o espaço limpo e nada mais a fazer, Miguel começou a explorar as bordas de seu pequeno santuário. Seus olhos curiosos percorriam a imensa maquinaria enferrujada que dominava o centro do moinho. Para Lúcia, era um monumento à falha e à decadência, mas para Miguel, era uma estrutura misteriosa e fascinante, um esqueleto de um gigante de ferro adormecido. Ele começou a pegar pequenas pedras do chão e a jogá-las contra as partes metálicas, ouvindo os diferentes sons que produziam: um clanque surdo contra uma viga de ferro maciço, um tinido mais agudo contra uma chapa de metal mais fina. Era um jogo infantil, uma forma de preencher o silêncio opressivo com seus próprios ruídos, de interagir com aquele ambiente esmagador em seus próprios termos. Lúcia o observava, cansada demais para repreendê-lo. Aquele som, pelo menos, era um sinal de que a criança dentro dele ainda estava viva, apesar de tudo. Foi então que aconteceu. Miguel pegou uma pedrinha branca, quase redonda, e com um pouco mais de força, arremessou-a na direção da base maciça do mecanismo de moagem. Em vez de um baque surdo, a pedra produziu um clique metálico e desapareceu. Não ricocheteou. Simplesmente sumiu. Miguel ficou parado, a cabeça inclinada. "Mãe, você viu?" ele perguntou,
a voz ecoando levemente no espaço cavernoso. A pedrinha sumiu. Lúcia, que estava recostada na parede com os olhos fechados, sentindo a fome corroer seu estômago, abriu-os lentamente. Ela não tinha visto, mas o tom na voz de Miguel, uma mistura de surpresa e curiosidade, a fez se levantar. Ela se aproximou do filho, que apontava para a base da máquina. Ela caiu bem ali e fez um barulho diferente. Lúcia olhou para o local indicado. Era apenas uma massa de ferro fundido, coberta de ferrugem e sujeira, sem aberturas visíveis. Provavelmente a pedra havia apenas rolado para debaixo da estrutura, para algum vão escondido pela penumbra. Um loop aberto se formou na mente dela, pequeno e trivial. Onde a pedra foi parar? Ela se ajoelhou no chão sujo, a preocupação de mãe superando momentaneamente a exaustão. Não chegue muito perto, Miguel. Isso tudo pode desabar. Ela tentou espiar por baixo da base da máquina, mas a escuridão era total. O cheiro de ferrugem e óleo velho era forte ali. Ela passou a mão pela superfície áspera, sentindo o frio do metal através da camada de pó. Foi quando seus dedos, buscando um buraco onde a pedra pudesse ter caído, encontraram algo inesperado. Entre as várias engrenagens e mecanismos que compunham a base, a maioria deles quase desintegrada pela corrosão, uma peça específica se destacava. Era uma engrenagem pequena, do tamanho de sua palma, que parecia diferente das outras. Enquanto as demais estavam cobertas por uma crosta espessa e irregular de ferrugem laranja e marrom, esta era de um cinza escuro, quase lisa, com uma camada fina de corrosão, como se fosse feita de um material diferente ou tivesse sido protegida de alguma forma. A curiosidade, um sentimento que ela pensou ter perdido, começou a agitar-se dentro dela. Um arrepio, que não era de frio nem de medo, percorreu a espinha de Lúcia. Por que aquela peça era diferente? Era uma pergunta que se destacava em meio ao seu desespero. Era um detalhe fora do lugar, uma anomalia no cenário de decadência uniforme. Movida por um impulso que ela não entendia, ela envolveu a engrenagem com os dedos. Estava fria e sólida. Ela tentou movê-la. Estava emperrada e como esperado. Mas algo em sua mente, um sussurro de intuição, disse-lhe para tentar de novo. Ela se posicionou melhor, firmou os pés no chão de terra e usou o peso do corpo. Empurrou com toda a força que a fome e o cansaço lhe permitiam. Por um instante, nada aconteceu. O metal permaneceu imóvel, zombando de seu esforço. Ela estava prestes a desistir, a considerar aquilo apenas mais uma peculiaridade inútil daquela ruína, quando ouviu. Não foi alto. Foi um som sutil, um gemido baixo e relutante de metal contra metal. Um som que não era de quebra ou de ferrugem se desfazendo. Era o som de movimento. Seu coração começou a bater mais rápido. Ela empurrou novamente, com uma nova onda de adrenalina. A engrenagem rangeu e girou 1 centímetro, depois outro. Era incrivelmente pesada, projetada para não ser movida facilmente. O som de seus dentes raspando em algum mecanismo interno era áspero, como ossos se quebrando. Miguel observava em silêncio, os olhos arregalados, sentindo a mudança na atmosfera. A mãe dele não estava mais apenas procurando uma pedra. Havia uma intensidade nela que ele nunca vira antes. Lúcia continuou a forçar a engrenagem, o suor escorrendo por sua testa e se misturando com a poeira. O músculo de seu braço protestava, queimando com o esforço. E então, com um último empurrão desesperado, a engrenagem completou 1/4 de volta e parou com um clique alto e definitivo. O som ecoou pelo moinho silencioso como um tiro. Por 1 segundo, nada mais aconteceu. Lúcia ficou ali, ofegante, a mão ainda na engrenagem, o coração martelando contra suas costelas, a respiração presa na garganta. Então, com um rangido metálico lento e grave, uma pequena seção de metal na base da máquina, a cerca de 1 metro de onde ela estava, começou a se mover. Não era uma porta, mas uma placa de ferro fundido, perfeitamente ajustada e camuflada pela ferrugem e pela sujeira, que deslizava para o lado, revelando uma cavidade escura em seu interior. A boca de Lúcia ficou seca. O ar pareceu ficar mais frio. Ela recuou 1 passo. O choque da descoberta a atingindo como uma onda física. Não era um acidente. Não era uma peculiaridade.
Era um mecanismo, um segredo. Alguém, há muito tempo, havia construído aquilo com um propósito. O som da pedra de Miguel caindo, a engrenagem diferente, o clique, tudo se conectou em sua mente, formando uma cadeia de eventos tão improvável que parecia roteirizada pelo próprio destino. Miguel se agarrou à perna dela, assustado com o som e com a reação da mãe. Diante deles, na barriga do monstro de ferro, havia um buraco negro, uma pergunta aberta que exigia uma resposta. Lúcia hesitou por um longo momento. O instinto lhe dizia para se afastar, para deixar os segredos daquele lugar enterrados. O medo do desconhecido era uma força poderosa, mas a curiosidade, agora misturada a uma faísca de esperança desesperada, era mais forte. O que poderia ser pior do que a situação em que já se encontravam? Com o coração na boca, ela se aproximou lentamente da abertura. O buraco era quadrado, com cerca de meio metro de lado. Ela se ajoelhou e espiou para dentro. A escuridão era quase total, mas ela podia sentir um ar diferente emanando de lá, um ar que não cheirava a mofo ou umidade, mas a algo seco, antigo, a couro e papel velho. Ela estendeu a mão trêmula para dentro do compartimento. Seus dedos não tocaram o fundo de metal frio que esperava. Em vez disso, tocaram uma superfície macia e flexível, couro. O compartimento inteiro era forrado com um couro espesso e ressecado, uma proteção engenhosa contra a umidade que havia destruído todo o resto do moinho. Aquele era um cofre. Seus dedos exploraram o interior do compartimento forrado de couro. Ela sentiu formas, várias formas. A primeira era irregular, macia e pesada. Ela agarrou-a com os dedos e puxou. Era um pequeno saco de lona grossa, amarrado na boca com um cordão de couro. O peso era surpreendente para seu tamanho, denso e sólido. Ela o colocou no chão ao seu lado e enfiou a mão de volta, o coração batendo descontroladamente. Havia outro e mais outro. Ao todo, ela retirou 5 sacos idênticos, todos com o mesmo peso extraordinário. O que poderia ser tão pequeno e tão pesado? Metal? Chumbo? A mente dela corria, tentando processar a informação, mas a lógica parecia ter sido deixada do lado de fora daquela ruína. Ela olhou para os 5 sacos de lona dispostos no chão de terra, 5 perguntas silenciosas e pesadas. Miguel se aproximou, a curiosidade superando o medo, e cutucou um dos sacos com o dedo. — O que é isso, Eusmãe? Lúcia não tinha resposta. Ela apenas balançou a cabeça, os olhos fixos nos sacos. Com as mãos tremendo tanto que mal conseguia controlar os dedos, Lúcia pegou o primeiro saco. O nó do cordão de couro estava apertado e seco pelo tempo. Ela lutou com ele, as unhas se quebrando, até que finalmente conseguiu desfazê-lo. A boca do saco se abriu. Ela virou-o lentamente sobre a palma da outra mão. O que caiu não foi o brilho de moedas ou o pó de metal. Eram pedras, pedras opacas, de um branco leitoso, com formas irregulares e uma superfície áspera. A decepção a atingiu por um instante. Apenas pedras, mas então ela sentiu o peso delas em sua mão, a densidade incomum. E mesmo na penumbra do moinho, uma delas, com uma faceta mais lisa, capturou um raio de luz perdido e brilhou com um fogo interno, um clarão rápido e ofuscante de pura luz branca. O ar fugiu de seus pulmões. Não eram pedras comuns. Ela não era uma especialista, mas já tinha visto imagens, lido histórias. Eram diamantes. Diamantes brutos, não lapidados, do tamanho de pequenas avelãs. Eram uma fortuna inimaginável. A náusea subiu à sua garganta, uma vertigem de choque e incredulidade. Sua mão, que segurava as pedras, tremia violentamente, e o som suave delas se chocando umas contra as outras era o som mais irreal que ela já ouvira. Ela olhou para os outros 4 sacos. Se todos contivessem o mesmo, a escala da descoberta era tão vasta que sua mente se recusava a compreendê-la. Era mais dinheiro do que ela poderia sonhar em ver em 10 vidas. Ali, no chão imundo de um moinho em ruínas, no ponto mais baixo de sua existência, ela segurava a solução para todos os seus problemas e ela suspeitava o começo de muitos outros. O despejo, a fome, a máquina de costura,
tudo pareceu subitamente pequeno e distante, problemas de uma outra vida, de uma outra pessoa. Ela olhou para Miguel. O menino a encarava, sem entender o que aquelas pedras sem graça significavam, apenas sentindo a transformação monumental que ocorria em sua mãe. Lúcia fechou a mão sobre os diamantes, o toque áspero e frio das pedras a ancorando na realidade. Mas havia algo mais. Depois de retirar os sacos, sua mão, explorando o fundo do compartimento, tocou em algo diferente. Algo plano, retangular e sólido. Com a respiração suspensa, ela o agarrou e puxou para fora. Era um livro, um diário, encadernado em couro escuro, a capa gasta e lisa pelo manuseio de muitos anos. Estava amarelado pelo tempo, mas o couro, protegido dentro do compartimento secreto, estava notavelmente preservado. Não havia título, apenas o peso da história em suas mãos. A descoberta dos diamantes fora um choque para seus sentidos, uma promessa de futuro. Mas aquele diário era diferente. Era um sussurro do passado. Ele parecia mais pesado que os sacos de diamantes, carregado não com valor material, mas com o peso de segredos. Ela sentiu um calafrio percorrer sua pele. O que quer que estivesse escrito naquelas páginas estava intrinsecamente ligado à fortuna que acabara de encontrar. As pedras eram a resposta para sua pobreza, mas o diário, ela sentia, continha a verdade. E a verdade, ela suspeitava, era muito mais perigosa que a miséria. Com dedos reverentes, Lúcia abriu a capa de couro. O som das páginas quebradiças se separando foi um estalo seco no silêncio. O cheiro que subiu foi o aroma inconfundível de papel velho e tinta desbotada, o perfume das bibliotecas e dos arquivos, um cheiro de tempo encapsulado. As páginas estavam cobertas por uma caligrafia fina e inclinada, feita com uma caneta tinteiro. A tinta, antes preta, havia desbotado para um tom sépia. As palavras eram difíceis de ler, mas legíveis. Era a história de um homem, a confissão de uma alma atormentada. Lúcia não precisou ler muito para entender. A primeira página tinha uma data, 1974, e um nome, Anselmo, o moleiro, o tio-avô de seu marido. Ela estava prestes a ler a história por trás de sua herança, o testamento secreto do homem que construiu aquele mecanismo, que escondeu aquela fortuna e que, por alguma razão, sentiu a necessidade de registrar tudo em um diário. Aquele livro não era apenas um registro, era uma testemunha. E ela, Lúcia, era agora sua guardiã. O mistério do moinho estava apenas começando a se revelar. Enquanto Lúcia folheava as primeiras páginas do diário, a história do moleiro Anselmo começou a se desenrolar em sua mente. A caligrafia, antes firme, tornava-se cada vez mais apressada e errática nas entradas posteriores. Anselmo escrevia sobre sua vida solitária no moinho, o som constante da água e da moagem de grãos, que eram a trilha sonora de sua existência. Ele descrevia a paz do riacho, a beleza da floresta ao redor, um homem simples em harmonia com seu trabalho e seu lugar. Mas então, a narrativa mudava drasticamente. Novas palavras começaram a aparecer. Coronel, ameaças, homens armados. Lúcia sentiu o coração apertar. Ela podia sentir o medo de Anselmo crescendo em cada traço da caneta, a tinta às vezes borrada, como se uma mão trêmula tivesse hesitado sobre o papel. O tom de paz e simplicidade havia desaparecido, substituído por uma atmosfera de pavor e coação. O diário não era apenas a história de um moinho, era a crônica da destruição de um homem e de seu mundo. As palavras de Anselmo pintavam um quadro aterrorizante. Durante a ditadura militar, um poderoso coronel da região, um homem cujo nome era sussurrado com medo, começou a usar o moinho isolado para seus próprios fins nefastos. Lúcia leu sobre noites em que homens chegavam em jipes, trazendo sacos que não continham grãos. O diário descrevia o coronel como um homem de olhos frios e sorriso fino, que falava de negócios e progresso, mas cujo aperto de mão parecia uma ameaça. Anselmo fora coagido, forçado a se tornar uma peça em uma engrenagem muito maior e mais suja. O moinho, seu santuário, havia se transformado em um ponto de passagem para contrabando, um lugar para encontros secretos sob o manto da escuridão.
Lúcia podia quase ouvir as vozes abafadas na noite. O som dos motores quebrando o silêncio do vale. O cheiro de cigarro e medo misturando-se ao aroma do mato. O diário a transportava para o passado, fazendo-a testemunha do terror silencioso do moleiro. O esquema, Anselmo revelava com uma clareza desesperada, era lavagem de dinheiro. O coronel operava um garimpo ilegal em terras griladas, usando trabalhadores em condições análogas à escravidão. Homens desesperados, atraídos por promessas de riqueza, que desapareciam nas matas e nunca mais eram vistos. Os diamantes brutos, arrancados da terra com o suor e o sangue desses homens esquecidos, eram o lucro sujo dessa operação criminosa. Lúcia sentiu uma onda de náusea. As pedras em sua mão, que momentos antes representavam esperança e salvação, agora estavam manchadas. Eram o produto da ganância, da violência e do sofrimento humano. O peso em sua palma agora parecia o peso de vidas perdidas. Anselmo escrevia sobre sua culpa esmagadora, sobre como se sentia cúmplice a cada saco que passava por suas mãos. Ele era um homem bom preso em uma teia de maldade, sua consciência sendo moída lentamente, assim como os grãos que ele costumava processar em seu moinho. Aterrorizado, mas com uma coragem nascida do desespero, Anselmo decidiu agir. A última remessa de diamantes, a maior de todas, que deveria ser o pagamento final pela compra de mais terras e pelo silêncio de certas autoridades, ele não a repassou. Em vez disso, ele a escondeu. Usando sua genialidade de mecânico, ele criou o compartimento secreto dentro da própria máquina, que era o coração de sua vida. O único lugar que ninguém pensaria em procurar. E junto com os diamantes, ele escondeu o diário, onde anotou meticulosamente tudo o que sabia. Os nomes dos capangas do coronel, as datas das entregas, as placas dos veículos, os crimes que testemunhou. Era sua apólice de seguro e sua única esperança de justiça. Ele planejava levar tudo às autoridades, fugir da região e expor o coronel. Ele estava pronto para arriscar tudo pela redenção. Lúcia sentiu uma admiração profunda por aquele homem que nunca conheceu, um parente distante cujo legado de coragem e tormento agora estava em suas mãos. Mas o destino fora cruel. A última entrada do diário era curta, quase ilegível. A caligrafia era um rabisco frenético. Eles estão desconfiados. O coronel me olhou diferente hoje. Sinto uma dor no peito. Que Deus me perdoe e proteja quem encontrar isto. Depois dessa entrada, as páginas ficavam em branco. Lúcia entendeu com uma clareza terrível. Anselmo não fugiu. Ele não teve a chance de expor ninguém. O estresse, o medo, a culpa. Seu coração simplesmente cedeu. Ele morreu de um infarto fulminante, levando seu segredo para o túmulo e deixando sua bomba relógio escondida na barriga do moinho, esperando por décadas até que uma viúva desesperada e seu filho a encontrassem por puro acaso. A tragédia da história de Anselmo era imensa. Ele morrera como um covarde aos olhos do mundo, talvez até mesmo como um cúmplice, quando na verdade era um herói silencioso cuja batalha final ficara por lutar. Uma lágrima silenciosa escorreu pelo rosto de Lúcia, caindo sobre a página amarelada. Era uma lágrima por Anselmo. Lúcia fechou o diário. O silêncio no moinho parecia diferente agora. Não era mais o silêncio do abandono, mas o silêncio do segredo, pesado e expectante. Os sons do vento pareciam sussurrar os nomes dos homens perdidos. O ranger da madeira era como o lamento de Anselmo. Ela olhou para os sacos de diamantes e para o diário em seu colo. Riqueza de um lado, justiça do outro. Mas ela sabia, com uma certeza que gelava sua alma, que os dois estavam inextricavelmente ligados. Não se podia ter um sem o outro. Pegar os diamantes e fugir significaria carregar a maldição daquelas pedras, o peso da culpa de Anselmo, e deixar os crimes do coronel impunes. Expor a verdade, por outro lado, expor a verdade significaria enfrentar o poder que esmagou um homem como Anselmo. O coronel poderia estar morto, mas um poder como aquele não morria. Ele passava de geração em geração, como uma herança de sangue e escuridão. Um novo tipo de medo, mais inteligente e mais frio que o pânico da miséria, começou a se formar em sua mente.
Ela guardou um dos sacos de diamantes e o diário em sua mala gasta, escondendo-os sob as poucas roupas que possuía. Os outros 4 sacos, ela os colocou de volta no compartimento secreto, junto com a pedrinha branca de Miguel, que ela encontrou no fundo. Com um esforço, ela girou a engrenagem de volta à sua posição original. A placa de metal deslizou para o lugar com um rangido baixo, e o segredo foi novamente engolido pela máquina. Era mais seguro assim. Ela não sabia o que faria, mas sabia que precisava ser cautelosa. O conhecimento que ela agora possuía era uma arma perigosa, e ela não tinha ideia de como usá-la. Por enquanto, a prioridade ainda era a sobrevivência. Com o coração ainda descompassado, ela tentou voltar à tarefa de limpar, mas seus movimentos eram automáticos. Sua mente estava a quilômetros de distância, presa no passado, tentando navegar pelo labirinto moral e perigoso que o destino havia colocado em seu caminho. Ela não era mais apenas uma viúva faminta, era a herdeira de um segredo mortal. A tarde avançava, e o sol começava a descer no horizonte, pintando o céu com tons de laranja e roxo que pareciam zombar da escuridão e da sujeira do moinho. Lúcia e Miguel comeram o último pedaço de pão que trouxeram da cidade. Um alimento insosso que não fez nada para aplacar a fome, mas que serviu como um ritual de normalidade em um dia que fora tudo menos normal. Enquanto comiam em silêncio, um som inesperado quebrou a quietude do vale. O som de um motor de carro se aproximando. Lúcia congelou, o pão parado a meio caminho de sua boca. O som ficou mais alto. O barulho de pneus sobre o cascalho da estrada de terra. Não era um motor velho e barulhento como o do ônibus. Era um som suave, potente e caro. Um som que não pertencia àquele lugar de abandono. Instintivamente, ela empurrou Miguel para trás dela, seu corpo se tornando um escudo. O carro parou em frente ao moinho, e o motor foi desligado, mergulhando o vale em um silêncio ainda mais tenso do que antes. O som de uma porta de carro se fechando, firme e abafado, ecoou pelo ar. Passos. Passos lentos e deliberados sobre o cascalho. Alguém estava vindo em direção à entrada do moinho. O coração de Lúcia martelava em seu peito, um tambor de pânico. Quem poderia ser? Ninguém sabia que eles estavam ali, exceto o homem do armazém. O medo, que havia sido substituído pelo choque e pela curiosidade, voltou com força total. Ela olhou para o canto escuro onde sua mala estava escondida, o diário e o saco de diamantes pulsando como um coração culpado. Os passos pararam em frente à porta emperrada. Houve uma pausa, um momento de silêncio carregado, e então, uma voz de homem, calma e educada, cortou o ar. Olá, tem alguém aí? Soube que a velha propriedade do Anselmo finalmente tem moradores. Vim dar as boas-vindas. A voz era suave, quase amigável, mas havia um tom subjacente de autoridade que fez todos os pelos do corpo de Lúcia se arrepiarem. Era a voz de alguém acostumado a ser obedecido. A figura de um homem apareceu na fresta da porta, bloqueando a luz do fim de tarde. Ele era alto, na casa dos 60 anos, impecavelmente vestido com calças de linho e uma camisa de botão branca, um contraste absurdo com a sujeira do ambiente. Seu cabelo era grisalho, perfeitamente penteado, e seu rosto era bronzeado e marcado por poucas rugas, com olhos azuis penetrantes que pareciam analisar tudo de uma só vez. Ele sorria, um sorriso polido que não alcançava os olhos. Ele exalava um ar de poder e riqueza, de alguém que pertencia a um mundo completamente diferente. Perdoem a invasão, disse ele, o sorriso se alargando um pouco. Meu nome é Dr. Bastos. Sou advogado e empresário aqui na região. Minha família conhece estas terras há gerações. Bastos. O nome a atingiu como um soco no estômago. Bastos, o filho do coronel, o diário, os diamantes. O homem cuja família assombrava as páginas do livro de Anselmo estava ali, em carne e osso, parado na porta de sua ruína. O acaso era uma mentira. Ele sabia que eles estavam ali, e ele viera por um motivo. Lúcia sentiu o sangue gelar em suas veias, o ar fugindo de seus pulmões em um silvo inaudível. O nome, Bastos, ecoava em sua mente, colidindo com as palavras febris do diário de Anselmo. Era ele, o filho do coronel, a herança das trevas,
Ela instintivamente puxou Miguel para mais perto, o pequeno corpo do menino tremendo levemente contra sua perna. O sorriso polido do Dr. Bastos não alcançava seus olhos azuis, que percorriam o interior do moinho não com pena, mas com a precisão de um predador avaliando um território. Ele ignorou a sujeira, o cheiro de mofo, a ruína total. Seu olhar parecia procurar algo específico, e Lúcia sabia, com uma certeza que lhe causava náuseas. O que era? O cheiro de sua colônia cara, uma fragrância cítrica e amadeirada. Era uma violação naquele ambiente de podridão, uma afronta olfativa que deixava claro o abismo entre seus mundos. Ela sentiu o coração martelar descontroladamente contra as costelas, um tambor frenético de pavor que ela temia que ele pudesse ouvir no silêncio pesado que se instalara. Uma viúva, eu soube. Meus pêsames, ele disse, sua voz um veludo suave que mal escondia uma lâmina. Ele deu um passo para dentro. Seus sapatos de couro italiano imaculados pisando com cuidado sobre o chão de terra e entulho. Meu pai, o coronel Ramiro Bastos, que Deus o tenha, sempre teve um certo afeto por esta propriedade. Ele e o velho Anselmo eram conhecidos, negócios do passado. As palavras flutuavam no ar, carregadas de um significado oculto que apenas Lúcia podia decifrar. Em sua mente, as frases do diário piscavam como relâmpagos. O coronel me visitou hoje. Seus olhos não têm alma. Ele fala de negócios, mas sua sombra cheira à morte. Lúcia engoliu em seco, a garganta arranhando. Ela tentou formular uma resposta, mas sua boca estava seca como o leito do rio lá fora. Ela apenas apertou o ombro de Miguel, um gesto mudo de proteção que não passou despercebido pelos olhos penetrantes do Dr. Bastos. Ele era a personificação do mal que atormentara Anselmo, envelhecido, mas não menos perigoso. Ele continuou seu monólogo cordial. Caminhando lentamente pelo pequeno espaço que Lúcia havia limpado, suas mãos nos bolsos das calças de linho. É uma pena ver o lugar assim. Anselmo era um homem peculiar, reservado, guardava muitos segredos. Ele parou e olhou diretamente para a enorme maquinaria enferrujada no centro do moinho. Seus olhos se demoraram ali, um brilho estranho de cálculo e cobiça surgindo por uma fração de segundo antes de ser novamente velado pela máscara da polidez. Lúcia sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Ele sabia, ou pelo menos suspeitava fortemente. Ele estava sondando, testando as águas. Cada palavra era uma isca, cada pausa um teste. Sua presença transformara o moinho de um túmulo de esperanças em um campo de batalha psicológico. A poeira que dançava nos feixes de luz do entardecer parecia subitamente carregada de tensão. Cada partícula testemunha silenciosa daquele confronto mudo entre a viúva desesperada e o herdeiro de um império de sangue. Ele se virou para ela, o sorriso retornando, mais forçado desta vez. Mas não vim aqui para relembrar o passado. Vim fazer uma proposta de negócios, senhora. Lúcia, não é? Ele nem esperou a confirmação. Sei que sua situação não deve ser fácil. Chegar a um lugar como este, com uma criança, é admirável, mas imprudente. Esta propriedade, francamente, não vale nada. É um perigo estrutural, um risco à saúde. As paredes podem desabar. O lugar está infestado. Sua voz era paternalista, condescendente, como se ele estivesse explicando uma verdade simples a uma criança. Ele gesticulou amplamente, indicando a decadência ao redor. Eu tenho um projeto de desenvolvimento para esta área. Nada grandioso, apenas limpar o terreno, talvez reflorestar as margens do rio. E este entulho aqui, ele deu um tapinha na carcaça de ferro da maquinaria. Está no caminho. O som metálico e oco do tapa ecoou como uma profanação, um toque de posse sobre o cofre secreto de Anselmo. Lúcia sentiu a bile subir à garganta. Por isso, estou disposto a lhe oferecer um valor simbólico por este terreno. Pense nisso como uma ajuda, uma forma de lhe dar um recomeço digno em outro lugar. Ele fez uma pausa, como um ator esperando o aplauso. 5.000 reais. Dinheiro vivo. O suficiente para a senhora alugar um lugar decente na cidade, comprar comida, dar algum conforto a este garoto. A oferta pairou no ar, tão insultuosa em sua pequenez
que Lúcia quase riu. 5.000 reais, pelos diamantes que valiam milhões, pela terra que era a cena de um crime, pelo silêncio que ele tão desesperadamente precisava comprar. Era o preço da alma dela, da justiça de Anselmo, das vidas dos homens perdidos no garimpo. A miséria que a levara até ali quase a fez considerar. 5.000 reais resolveriam seus problemas imediatos, a fome, a falta de um teto. Mas as palavras do diário queimavam em sua memória. Escondia as pedras não por seu valor, mas por seu testemunho. Elas são a prova. A voz dos que foram silenciados. Aceitar a oferta seria trair a todos eles. Lúcia encontrou sua voz, embora soasse fraca e trêmula. Eu agradeço a oferta, Dr. Bastos. Mas esta propriedade é a única coisa que meu marido me deixou. Eu preciso de um tempo para pensar. Era uma desculpa fraca, mas a única que conseguiu conjurar. Ela precisava de tempo. Tempo para entender, para planejar, para decidir entre a sobrevivência e a consciência. A máscara de cordialidade no rosto de Bastos começou a rachar. O sorriso desapareceu, substituído por uma linha fina e dura. Seus olhos azuis, antes calculistas, agora se tornaram frios como gelo. O ar na sala ficou visivelmente mais pesado. A temperatura pareceu cair vários graus. Ele a estudou por um longo momento, e ela sentiu como se sua mente estivesse sendo invadida, seus pensamentos mais íntimos expostos sob aquela análise implacável. Ele não era um homem acostumado a ser contrariado. A recusa dela, por mais mansa que fosse, era um desafio direto à sua autoridade, e ele não gostou nem um pouco. O jogo havia mudado. A falsa gentileza acabara. Pensar. Ele repetiu, a palavra soando como uma ofensa. Senhora, com todo o respeito, não creio que esteja em posição de pensar. Você está em minha terra, em uma propriedade que historicamente pertence à influência de minha família. Você e seu filho estão sozinhos, isolados. Ninguém sabe que estão aqui, exceto 1 ou 2 caipiras que sabem o valor de manter a boca fechada. A ameaça não era mais velada. Estava explícita, brutal em sua clareza. Ele deu um passo em direção a ela, invadindo seu espaço pessoal. O cheiro de sua colônia agora era sufocante, enjoativo. Lúcia recuou, empurrando Miguel ainda mais para trás de si. O instinto de proteção maternal gritava dentro dela, uma fúria primitiva que lutava contra o terror paralisante. Ela podia sentir o cheiro do medo em seu próprio suor, o som do seu sangue pulsando nos ouvidos. O moinho não era mais seu refúgio precário. Era uma armadilha, e o caçador acabara de revelar suas garras. Ele se inclinou ligeiramente, baixando a voz para um sussurro conspiratório e ameaçador que era 1000 vezes mais assustador do que um grito. Lugares abandonados como este são perigosos. A madeira está podre, as pedras estão soltas. Um acidente pode acontecer a qualquer momento. Um incêndio, um desabamento. Ele fez uma pausa, e seus olhos frios se desviaram dela por um segundo, fixando-se em Miguel, que espreitava por trás da saia de Lúcia. O olhar durou apenas um instante, mas foi o suficiente. A mensagem era inequívoca, um golpe baixo e cruel que a atingiu no único ponto onde ela era completamente vulnerável, especialmente com crianças curiosas por perto. Crianças gostam de explorar, não é mesmo? Seria uma tragédia terrível se algo acontecesse ao menino. A náusea que Lúcia sentia se transformou em um nó gelado de puro horror em seu estômago. Ele não estava apenas ameaçando-a, estava ameaçando seu filho. A vida de Miguel era agora a moeda de troca naquela negociação macabra. O que você faria no lugar dela? Confrontada por um homem poderoso que não hesitaria em destruir sua vida e a de seu filho, que escolha restaria? Você pegaria os 5.000 reais, uma quantia miserável que compraria sua segurança imediata e seu silêncio eterno, deixando a justiça de lado? Ou você se agarraria ao segredo, ao diário e aos diamantes manchados de sangue, apostando sua vida e a de Miguel na remota esperança de que a verdade pudesse, de alguma forma, vencer o poder e o dinheiro? O dilema moral é torturante. Pense bem e me diga nos comentários qual caminho você escolheria, pois a decisão de Lúcia selará não apenas seu destino,
mas o legado de todos os que foram esquecidos por este vale sombrio. O som do motor caro do Dr. Bastos diminuiu até desaparecer, sendo engolido pelo silêncio profundo do vale. Mas o silêncio que ficou para trás era diferente, mais pesado e mais ameaçador do que antes. Era um silêncio que continha a eco da sua ameaça, a promessa de violência suspensa no ar parado e fétido do moinho. Lúcia permaneceu imóvel, o corpo rígido como uma estátua de sal, uma de suas mãos pressionando o ombro de Miguel com uma força que ela não percebia. O cheiro da colônia de Bastos ainda pairava no ar, uma presença fantasmagórica e invasiva, uma marca de seu poder naquele espaço de miséria. A respiração dela era superficial, presa em sua garganta, e cada batida de seu coração era um martelo de pânico contra suas costelas. O ultimato, a vida de seu filho usada como uma peça em um jogo que ela não entendia completamente, a paralisou. A oferta de R$ 5.000 agora parecia infinitamente mais perigosa do que a pobreza que a levara até ali. Era o preço do seu silêncio. E ela sabia que, se o aceitasse, sua vida nunca mais lhe pertenceria de verdade. A luz do crepúsculo que entrava pelas janelas quebradas transformou-se em uma penumbra azulada e as sombras dentro do moinho se aprofundaram, tornando-se cantos escuros cheios de perigos imaginários. Lúcia sentia os olhos de Miguel fixos nela, buscando uma segurança que ela estava longe de sentir. Aquele olhar era uma acusação e uma súplica. Ela o havia arrastado para aquele pesadelo, e agora sua incapacidade de protegê-lo era uma falha que queimava em sua alma como um ferro em brasa. Ela olhou ao redor, para as paredes em ruínas, para a máquina de moer silenciosa que guardava seu segredo mortal. Tudo parecia conspirar contra ela. O isolamento, antes apenas uma condição de sua nova pobreza, agora era uma arma apontada para sua cabeça. Ninguém sabia que eles estavam ali. Ninguém ouviria seus gritos. A ameaça de Bastos sobre acidentes, sobre um incêndio ou um desabamento, não era uma possibilidade, era uma promessa. Ele voltaria. A questão não era se, mas quando, e de que forma sua ira se manifestaria. A noite que se aproximava prometia ser a mais longa de sua vida. Enquanto a escuridão quase total engolia o interior do moinho, e o único som era o assobio do vento e o farfalhar de algum animal noturno lá fora, um novo ruído se fez ouvir. Não era o motor de um carro, era um som mais orgânico, um arrastar hesitante de pés no cascalho, acompanhado por uma tosse seca e fraca. O coração de Lúcia saltou para a garganta. Seriam eles? Capangas de Bastos, voltando para cumprir a ameaça? Ela empurrou Miguel para o canto mais escuro, colocando um dedo sobre os próprios lábios em um pedido desesperado de silêncio. Seus ouvidos se esforçavam, tentando decifrar a natureza daquele som. Os passos eram lentos, desiguais. Não eram os passos firmes e agressivos de homens jovens e fortes. Havia a batida rítmica de algo, talvez uma bengala ou um cajado, batendo suavemente nas pedras. Uma silhueta escura e curvada apareceu na entrada, recortada contra a luz pálida das estrelas. Não era alta e imponente como a de Bastos, mas pequena e encurvada pelo peso dos anos. A figura parou, e uma voz rouca e cansada chamou na escuridão. "Tem gente aí? Eu vi o carro do diabo saindo daqui. Achei melhor vir ver se a desgraça já tinha acontecido." A voz, embora áspera, não continha a ameaça que Lúcia esperava. Havia nela um tom de preocupação genuína, misturado a uma resignação cansada. Lúcia permaneceu em silêncio por um momento, o medo lutando contra uma faísca de algo que ela não sentia há muito tempo, a possibilidade de ajuda. A figura deu mais um passo para dentro, e a pouca luz revelou o rosto de um homem muito idoso, talvez com 80 anos ou mais. Seu rosto era um emaranhado de rugas profundas, a pele escura e curtida pelo sol como couro velho, olhos pequenos e aquosos brilhavam na penumbra, e ele se apoiava pesadamente em um cajado de madeira retorcida. Usava roupas simples, gastas, e cheirava a fumo de rolo e a terra. Ele olhou diretamente para o canto onde Lúcia se escondia. "Não precisa ter medo de mim, moça. Meu nome é Zé. Moro aqui do outro lado do riacho seco. O único mal que assombra este vale já foi embora. Por enquanto. Seu nome era seu Zé."
O vizinho. Lúcia relaxou o corpo tenso, mas apenas um pouco. A desconfiança era um instinto de sobrevivência que ela aprendera rápido demais. Ela saiu lentamente das sombras, mantendo Miguel atrás de si. O senhor nos assustou, disse ela, a voz um sussurro. Seu Zé deu um sorriso desdentado, um gesto que suavizou as linhas duras de seu rosto. Assustado eu fico é quando vejo aquele carro subindo essa estrada. Não é bom sinal. Nunca foi. Ele caminhou para dentro do moinho, seus olhos percorrendo o lugar com uma familiaridade dolorosa. Não piso aqui dentro desde que o Anselmo se foi. O lugar sente a falta dele, sente a falta da água. Ele parou e olhou para a grande maquinaria, assim como Bastos fizera, mas seu olhar não era de cobiça, era de tristeza, de luto. Ele tocou o metal frio com uma mão gnarled, seus dedos traçando os contornos de uma engrenagem como se estivesse tocando o rosto de um velho amigo. O que aquele filho do capeta queria com você, moça? Ele não vem até aqui só para dar bom dia, ele nunca faz nada sem querer algo em troca. Naquele momento, Lúcia tomou uma decisão. Olhando para o rosto honesto e cansado de seu Zé, vendo a dor genuína em seus olhos ao falar de Anselmo, ela sentiu que não podia mais carregar aquele fardo sozinha. Era uma aposta perigosa. Confiar em um estranho, mas a alternativa, o isolamento absoluto, era uma sentença de morte. Ele queria comprar o moinho. Fez uma oferta. Ela disse, a voz baixa, e me ameaçou quando eu disse que precisava pensar. O velho suspirou, um som longo e pesado, como se o peso do mundo estivesse em seus ombros. Claro que ameaçou. É o único jeito que a família dele conhece de negociar. O pai era igual, só que mais barulhento. O filho é mais perigoso. É uma cobra que se move em silêncio. Ele se virou para ela, os olhos fixos nos dela. Mas não é pela terra que ele está aqui. Tem mais coisa. Sempre teve. O pai dele procurou por algo aqui por anos, depois que o Anselmo morreu. Remexeu em tudo, mas nunca achou. O coração de Lúcia disparou. Ele não sabia, mas estava confirmando tudo. O que eles procuravam? Perguntou Lúcia, testando-o, precisando ouvir a confirmação. Seu Zé olhou ao redor, como se as paredes pudessem ter ouvidos. Ele se aproximou mais dela, baixando a voz. Ninguém nunca soube ao certo, mas a história que o povo contava baixo, para não morrer, era que o coronel usava o Anselmo. O coitado do Anselmo era um homem bom, quieto. Não fazia mal a uma mosca. Mas o coronel viu a solidão dele, o isolamento do moinho, e o forçou a participar das sujeiras dele. Seu Zé fez uma pausa, os olhos se perdendo na escuridão. E o coronel tinha um garimpo nos morros lá para trás. Trazia gente de fora com promessa de trabalho. Homens que não tinham ninguém, que ninguém ia sentir falta. Botava eles para trabalhar como escravos, tirando as pedras da terra. A voz dele era um sussurro rouco, a confissão de um segredo guardado por décadas. Lúcia sentiu um arrepio. Era a história do diário, contada por uma voz viva, uma testemunha do tempo. A verdade estava se tornando inegavelmente real e presente. Meu irmão mais novo foi um deles, continuou seu Zé, e pela primeira vez sua voz embargou. Uma lágrima solitária e teimosa escorreu por uma das rugas profundas de seu rosto. Era moço, forte, cheio de sonho. Foi trabalhar para o coronel e nunca mais voltou. A gente procurou. A polícia na época só riu da nossa cara. Disseram que ele devia ter fugido com alguma moça. Mas a gente sabia. Ninguém que ia trabalhar para o coronel e via demais voltava para contar a história. A dor pessoal na voz de seu Zé deu à narrativa uma força devastadora. Não era mais uma história de um diário antigo. Era a tragédia de uma família, de um irmão perdido, de uma justiça que nunca chegou. Anselmo se sentia culpado. Eu via nos olhos dele. Ele emagreceu, parou de rir, vivia assombrado. Eu acho que ele tentou fazer alguma coisa. Tentou consertar o mal que foi forçado a fazer, mas não teve tempo. O coração dele não aguentou o peso. A peça final do quebra-cabeça de Anselmo se encaixava. Ele não era apenas uma vítima, era um homem tentando se redimir. E o doutor Bastos? Perguntou Lúcia, a voz quase inaudível. Por que agora? Por que essa pressa toda? Seu Zé cuspiu no chão de terra com desprezo. Porque o filho é tão ambicioso quanto o pai, só que de outro jeito.
Ele não quer ser coronel. Ele quer ser político, deputado, senador, sei lá. Quer ir para Brasília. E para isso, ele precisa de duas coisas: muito, muito dinheiro e um passado limpo. O nome da família Bastos ainda é amaldiçoado por aqui, mesmo que o povo tenha medo de falar. Ele quer apagar a história do pai, demolir qualquer lugar que lembre os crimes dele, como este moinho. E ele precisa do dinheiro que o pai não achou para financiar a campanha dele. Ali estava o motivo, a peça que faltava. Os diamantes não eram apenas uma herança de família, eram o combustível para a ascensão de um novo monstro, um que usaria o poder político para encobrir para sempre os pecados do pai e cometer os seus próprios. A descoberta não era mais sobre o passado, era sobre impedir um futuro terrível. O peso nos ombros de Lúcia tornou-se quase insuportável. Seu Zé a agarrou pelo braço, sua mão surpreendentemente forte para um homem de sua idade. Seus olhos aquosos agora queimavam com uma urgência feroz. Escute bem, moça. Você e seu menino não podem ficar aqui. Se você negou a oferta dele, ele não vai mandar outra carta. Ele vai mandar os cachorros dele. Ele não vai arriscar que você encontre o que quer que o Anselmo tenha escondido. Ele vai queimar este lugar até o chão com vocês dentro, se for preciso, e vai dizer que foi um acidente. O aviso era tão direto, tão visceral, que Lúcia sentiu um terror gelado se espalhar por seu peito. A ameaça de Bastos não era um blefe, era um plano, e o relógio estava correndo. Você tem que sair daqui, agora, venha para minha casa. É um casebre, não é nada, mas é mais seguro que aqui, pelo menos por hoje. A oferta de seu Zé era um bote salva-vidas em um oceano de fogo. Era a única chance que eles tinham. A noite, que já era escura, pareceu ficar ainda mais densa e perigosa, carregada com a certeza de uma violência iminente. A decisão foi instantânea. O instinto de Lúcia gritava para que ela aceitasse a ajuda, para que tirasse Miguel daquela armadilha. Nós vamos, ela sussurrou, a voz trêmula de medo e alívio. Só preciso pegar minhas coisas. Ela se moveu rapidamente, o corpo impulsionado pela adrenalina. Pegou a mala gasta, sentindo o peso reconfortante e aterrorizante do diário e do saco de diamantes lá dentro. Era tudo o que importava no mundo naquele momento. Seu filho e aquelas provas. Seu Zé esperava na porta, o cajado firme em sua mão, os olhos varrendo a escuridão lá fora. O silêncio do vale parecia prestes a ser quebrado a qualquer segundo. Cada segundo que passavam ali aumentava o risco. Rápido, moça! Meu coração de velho não está errado. O mal está a caminho. As palavras dele a apressaram. Ela pegou a mão de Miguel, que estava assustado e confuso, mas confiava cegamente na urgência de sua mãe. Estavam prontos para partir, para fugir daquele túmulo de pedra e segredos antes que ele se fechasse sobre eles para sempre. Foi então que eles ouviram o som que ambos temiam, um ronco baixo e gutural de um motor, muito diferente do carro de Bastos. Era um motor mais velho, mal cuidado, que subia a estrada de terra com dificuldade. Logo em seguida, faróis potentes varreram a paisagem, passando pelas janelas quebradas do moinho e pintando o interior com flashes de luz branca e fantasmagórica. O veículo parou abruptamente. O motor foi desligado e o silêncio que se seguiu foi quebrado pelo som de portas de metal batendo e vozes graves e abafadas. É tarde demais, sussurrou seu Zé, a cor sumindo de seu rosto já pálido. Eles chegaram. O pânico puro, frio e paralisante, tomou conta de Lúcia. Não havia para onde correr. A única saída estava bloqueada. Eles estavam encurralados. Seu Zé a empurrou com força para as sombras mais profundas do moinho, atrás de uma pilha de vigas caídas. Fiquem aqui e não façam um único barulho, pelo amor de Deus. Ele mesmo se escondeu em outro canto, sua figura frágil desaparecendo na escuridão. O som de botas pesadas esmagando o cascalho se aproximava. Duas figuras, silhuetas grandes e largas, surgiram na entrada. Eles não hesitaram. Um deles deu um chute poderoso na porta já emperrada, e se estilhaçou com um som explosivo de madeira se partindo, voando para dentro e caindo com um baque surdo. Eles entraram no moinho como se fossem os donos do lugar. Feixes de luz de lanternas potentes
cortando a escuridão como lâminas. As luzes dançavam pelas paredes, pelo teto em ruínas, pelo chão coberto de entulho. Lúcia prendeu a respiração, cobrindo a boca de Miguel com a mão. O coração dela parecia ter parado de bater. Ela podia sentir o tremor do corpo do filho contra o seu. O cheiro de cigarro barato e cachaça emanava dos homens, um odor agressivo que se misturava ao mofo do lugar. Eles não eram os arquitetos do mal, como Bastos. Eram as ferramentas brutas, os punhos, a violência em pessoa. O doutor disse que a mulher e o pirralho estariam aqui, disse uma das vozes, grave e arrastada. Não importa. Nossa ordem é achar as pedras. O resto é secundário, respondeu o outro. A luz de sua lanterna varreu o canto onde Lúcia havia limpado. A pequena área que ela tentara transformar em um lar. Parece que ela já esteve arrumando a casa. Ele riu. Um som desagradável e sem alegria. Vamos procurar. Ele disse que o velho moleiro era esperto. Deve ter escondido bem. Eles começaram a se mover pelo moinho, chutando detritos, virando pedaços de madeira podre. O feixe de luz de uma das lanternas passou a centímetros do esconderijo de Lúcia. Ela fechou os olhos com força, rezando com uma intensidade que nunca conhecera. O medo era uma presença física, uma mão gelada apertando seu coração, roubando-lhe o ar. Cada movimento dos homens era uma tortura, cada palavra uma sentença. Ela era um rato escondido na parede, esperando que os exterminadores passassem direto. Miguel começou a soluçar baixinho, um som sufocado contra a mão dela. Ela o abraçou com mais força, o terror de serem descobertos superando tudo. Depois de alguns minutos de busca infrutífera, a frustração dos homens começou a crescer. Não tem nada aqui, porra! Um deles gritou, a voz ecoando no espaço cavernoso. Ele chutou uma pedra com raiva. Onde diabos um velho esconderia uma fortuna? O outro parou e apontou o feixe de sua lanterna para o centro do moinho. A luz iluminou a massa de engrenagens e eixos enferrujados, a carcaça da maquinaria. Só tem um lugar, ele disse, a voz baixa e convicta. O doutor disse que o velho amava essa geringonça mais do que tudo. Se ele escondeu algo, escondeu aí dentro. É o único lugar grande e complicado o suficiente. O coração de Lúcia despencou. Eles estavam indo direto para o compartimento secreto. Mesmo que ela tivesse o diário e uma parte dos diamantes, o resto das provas estava lá. E se eles encontrassem, saberiam que ela já havia pegado uma parte. Não haveria mais susto. Haveria morte. Ela olhou para a mala em seus pés. Aquele pedaço de papelão gasto e couro continha sua única arma e sua única esperança. Mas como a gente vai abrir essa merda? É ferro maciço, disse o primeiro capanga. O segundo soltou outra risada sinistra. A gente não vai abrir. A gente vai quebrar. Ele saiu do moinho por um instante e voltou arrastando algo pesado. Lúcia ouviu o som de metal se arrastando pelo chão. Ele ergueu o objeto. À luz da lanterna, ela viu o que era. Uma marreta, uma ferramenta de demolição, pesada e brutal. Vamos transformar essa lata velha em sucata. Se tiver alguma coisa dentro, a gente acha. A ideia era tão violenta, tão bárbara, que Lúcia sentiu um calafrio de horror. Eles não iam apenas procurar. Iam destruir, apagar, violar o último refúgio de Anselmo, seu túmulo e seu cofre. Era a manifestação física da fúria de Bastos, um ato de profanação. O primeiro golpe estava prestes a acontecer, e Lúcia sabia que, quando ele viesse, o tempo dela teria acabado. O som da destruição seria o alarme que selaria seu destino. Ela precisava agir, e precisava agir agora, antes daquele primeiro e terrível golpe. Naquele instante de silêncio tenso, enquanto o homem erguia a marreta sobre a cabeça, a mente de Lúcia, antes paralisada pelo medo, tornou-se afiada como vidro quebrado. O pânico deu lugar a um instinto animal, a fúria primitiva de uma mãe protegendo sua cria. Ela não podia lutar contra eles. Eram dois homens grandes e armados com violência. Mas ela podia fugir. Olhou para a escuridão ao seu redor. Durante sua limpeza desesperada, ela havia notado uma abertura na parede dos fundos do moinho, perto de onde estava escondida. Uma parte da alvenaria havia desabado há muito tempo, criando um buraco irregular, parcialmente coberto por trepadeiras. Era pequeno,
mas talvez grande o suficiente para ela e Miguel passarem. Era sua única chance. Um caminho para a escuridão, para a floresta, para a casa de seu Zé. Era uma aposta desesperada, mas ficar ali era a certeza da morte. A decisão foi tomada em uma fração de segundo, uma escolha entre a possibilidade de viver e a certeza de morrer. O homem com a marreta grunhiu com o esforço, seus músculos se contraindo. Lúcia não esperou para ver o resultado. Agarrando a alça da mala com uma mão e a mão de Miguel com a outra, ela começou a se mover, agachada, nas sombras. O som de seu movimento era quase inaudível, abafado pelo farfalhar do vento e pela sua própria respiração contida. Ela puxou Miguel, que tropeçou, mas a urgência em seu toque o fez se mover em silêncio, o medo superando sua confusão. Ela sussurrou uma única palavra em seu ouvido. Um sopro de ar quente. Corra. Eles se esgueiraram pela beirada da pilha de entulho, mantendo-se fora dos feixes de luz dançantes das lanternas. Cada passo era uma agonia de risco, cada pedra solta no chão uma potencial armadilha sonora. Seus olhos estavam fixos no buraco na parede, uma mancha de escuridão ligeiramente menos densa que a escuridão ao redor. Era a sua porta para a salvação. Era o seu portal para a noite e para o desconhecido. Então, o som veio. Um crack ensurdecedor de metal contra metal. O golpe da marreta atingiu a máquina com uma força titânica. O impacto reverberou por todo o moinho, fazendo o chão tremer. Faíscas voaram na escuridão, iluminando a cena por uma fração de segundo. Os rostos grotescos dos homens, a poeira de ferrugem explodindo no ar. O barulho foi a sua cobertura. Os homens, focados em sua destruição, não ouviram o som suave de Lúcia e Miguel se espremendo pelo buraco na parede. A pedra arranhou suas costas. As trepadeiras agarraram suas roupas como mãos esqueléticas, mas eles conseguiram passar. Eles estavam do lado de fora. O ar noturno, frio e com cheiro de mato molhado, nunca pareceu tão doce. Mas não havia tempo para alívio. Outro golpe, ainda mais alto, ecoou de dentro do moinho. Eles precisavam correr. Correr como se suas vidas dependessem disso. Porque dependiam. Lúcia não olhou para trás. Segurando a mão de Miguel com uma força de ferro, ela mergulhou na mata escura que ladeava o moinho. O chão era irregular, coberto de raízes e pedras que ela não podia ver. Galhos chicoteavam seu rosto, espinhos rasgavam sua pele e suas roupas, mas ela não sentia a dor. A única coisa que sentia era o som do seu próprio sangue pulsando nos ouvidos e a respiração ofegante de seu filho ao seu lado. A floresta era um labirinto escuro, e ela corria cegamente, guiada apenas pela memória vaga da direção da casa de seu Zé, do outro lado do riacho seco. Os sons da destruição dentro do moinho começaram a ficar mais distantes, um ritmo brutal e constante que a impulsionava para a frente. Corra, corra, corra. A palavra era um mantra em sua mente, o único pensamento que conseguia formar em meio ao caos de seu pânico e de sua determinação feroz. Ela era um animal fugindo do caçador, e sua única arma era a velocidade. Eles tropeçaram para fora da linha das árvores e para dentro do leito do rio seco. As pedras lisas e redondas eram traiçoeiras sob seus pés, e Lúcia quase caiu, mas o instinto a manteve em pé. A casa de seu Zé era uma pequena mancha de escuridão do outro lado, com uma única janela fracamente iluminada por uma lamparina. Era um farol de esperança em um oceano de terror. Estavam quase lá. O som das marretadas continuava, uma trilha sonora infernal para sua fuga. Mas agora havia um novo som se misturando a ele. Um crepitar baixo que crescia rapidamente em intensidade e um novo cheiro no ar. Não era mofo, não era terra molhada. Era fumaça. Uma fumaça densa e acre que arranhava a parte de trás de sua garganta. O coração de Lúcia gelou com uma nova onda de horror. Eles não estavam apenas destruindo a máquina. Eles estavam destruindo tudo. Foi então que ela se atreveu a olhar para trás. A visão a fez parar por um instante. O horror a enraizando no lugar. O moinho não era mais uma silhueta escura contra o céu noturno. Era uma jaula de pedra da qual escapavam línguas de fogo laranja e vermelho. A luz do incêndio pulsava de dentro para fora, derramando-se pelas janelas quebradas e pelos buracos no telhado.
As chamas lambiam a madeira podre, subindo em direção às estrelas em uma coluna de fumaça negra e faíscas dançantes. O crepitar agora era um rugido, o som da história sendo consumida, das provas sendo apagadas, da herança de Anselmo se tornando cinzas. Eles haviam incendiado o moinho. A ameaça de Bastos se tornara realidade da forma mais literal e aterrorizante possível. O moinho, que fora sua falsa esperança, sua prisão e seu local de descoberta, agora era uma pira funerária, e eles haviam escapado por um triz de serem queimados junto com seus segredos. Lúcia puxou Miguel e voltou a correr, o brilho do fogo iluminando seu caminho desesperado, em direção à pequena casa do outro lado do rio. Eles irromperam pela porta do casebre de seu Zé, um turbilhão de pânico e fuligem. Lúcia desabou no chão de terra batida, o corpo tremendo incontrolavelmente, o cheiro de fumaça impregnado em seu cabelo e em suas roupas, arranhando seus pulmões a cada respiração ofegante. Lá fora, o céu noturno pulsava com um brilho laranja medonho, a luz dançante do moinho em chamas pintando as paredes simples da pequena casa com sombras fantasmagóricas. Miguel chorava, um som baixo e aterrorizado, agarrado ao corpo da mãe. A mala, pesada com o diário e os diamantes, caiu ao seu lado com um baque surdo, o peso de seu conteúdo parecendo 1000 vezes mais denso. Seu Zé agiu com uma calma forjada por uma vida de adversidades. Ele trancou a porta, cobriu a única janela com um pano grosso e acendeu uma segunda lamparina, cujo brilho suave era um pequeno santuário de luz contra a escuridão violenta lá fora. Ele colocou um copo de água nas mãos trêmulas de Lúcia. Beba, moça, vocês estão seguros aqui. Agora, precisamos ser mais espertos que eles. Seu olhar era duro, mas seus gestos eram gentis, a mão enrugada tocando o ombro dela em um gesto de apoio silencioso e firme. Seu Zé não tinha telefone. Era um luxo e um risco que ele não podia se permitir. As paredes têm ouvidos. E os postes mais ainda, ele murmurou, pegando um chapéu de palha gasto. Vou até a casa do meu sobrinho, na outra vila. O telefone dele é seguro. Ninguém vai desconfiar de um velho pedindo para ligar para a família. Ele olhou para a mala de Lúcia. Você vai ter que contar a história. Cada detalhe. Para o Dr. Almeida, o promotor de direitos humanos. Eu já falei com ele anos atrás, sobre meu irmão. Ele me ouviu, mas não tinha provas. Agora, você tem. Lúcia ergueu os olhos, o rosto manchado de lágrimas e fuligem. A ideia de reviver o horror era paralisante, mas o olhar de seu Zé era implacável. 1 hora depois, o velho retornou, entregando a Lúcia um telefone antigo, pesado e preto, conectado a um fio que se estendia pela escuridão. Ele está na linha. Conte tudo, moça. Pelo Anselmo, pelo meu irmão, por todos eles. Com o coração na garganta, ouvindo a voz calma e séria do outro lado da linha, Lúcia começou a falar, sua voz um sussurro trêmulo que lentamente ganhava força a cada palavra do diário que ela citava. A madrugada ainda não havia rompido quando eles chegaram, não com o barulho e a arrogância dos capangas de Bastos, mas em silêncio, como fantasmas. 2 carros sem identificação pararam na estrada de terra, longe do casebre. Homens vestidos com roupas civis, mas com a postura inconfundível de policiais, surgiram da escuridão. Liderados por um homem de aparência severa, que se apresentou como um agente da Polícia Federal. O promotor Almeida havia agido com uma rapidez impressionante. Eles entraram na casa de seu Zé com um respeito que Lúcia não esperava. Um dos agentes, uma mulher com olhos gentis mas firmes, ajoelhou-se ao lado de Miguel, oferecendo-lhe uma barra de chocolate e uma promessa de segurança. Lúcia entregou o diário de Anselmo e o saco de diamantes brutos. O agente que recebeu as provas as manuseou com luvas, colocando-as em um invólucro seguro. Naquele momento, Lúcia sentiu um peso monumental ser retirado de seus ombros. O segredo não era mais apenas seu. A batalha não era mais solitária. A máquina da justiça, lenta e poderosa, começara a girar. A prisão de Dr. Bastos não foi um espetáculo público, mas um ato cirúrgico de humilhação. Os agentes federais o encontraram ao amanhecer, em sua luxuosa fazenda,
tomando seu café na varanda com vista para as terras que sua família havia roubado. Ele estava calmo, confiante, acreditando que o incêndio no moinho havia transformado seu último problema em cinzas. Quando viu os carros se aproximando, seu rosto não demonstrou medo, apenas irritação pela interrupção. A máscara de poder só caiu quando o agente principal colocou o diário de Anselmo, aberto na página que descrevia os crimes de seu pai, sobre a mesa de Mogno. O rosto de Bastos perdeu a cor. Seus olhos azuis gelados se arregalaram em choque e negação. Ele não disse uma palavra quando as algemas clicaram em seus pulsos. O som metálico e seco, um contraste brutal com o canto dos pássaros ao amanhecer. O império de medo e silêncio, construído ao longo de 2 gerações, desmoronou naquele instante, não com um estrondo, mas com o clique silencioso do aço. As revelações que se seguiram abalaram a região até seus alicerces. Guiados pelas anotações meticulosas de Anselmo, mapas rudimentares desenhados nas margens, nomes e datas, os investigadores federais escavaram uma área remota nas antigas terras do Coronel Bastos. Ali, eles encontraram o que seu Zé e tantas outras famílias temiam há décadas, uma vala comum. Os ossos de homens esquecidos, vítimas do garimpo de sangue, finalmente vieram à luz. Para seu Zé, a descoberta foi um misto de dor excruciante e um alívio sombrio. Os restos mortais de seu irmão mais novo foram identificados, permitindo que ele, finalmente, tivesse um enterro digno. A história do diário, confirmada pela ciência forense, tornou-se notícia nacional. O nome Bastos, antes sinônimo de poder, agora era sinônimo de assassinato, escravidão e corrupção. A coragem de Anselmo, um moleiro morto há quase 50 anos, havia finalmente alcançado seu objetivo, dando voz aos que haviam sido brutalmente silenciados e enterrados sob a terra e o tempo. A jornada de Lúcia através do sistema legal foi complexa, mas guiada pela mão firme do promotor Almeida. Os diamantes, como produto de crime, foram confiscados pelo Estado. Por um momento, Lúcia sentiu o fantasma da miséria retornar. Mas o promotor foi claro. Sua colaboração foi de um valor inestimável. Dona Lúcia, você não arriscou apenas sua vida, mas trouxe à luz crimes contra a humanidade que estavam impunes. A lei prevê recompensas para colaboradores em casos como este. Os bens de Dr. Bastos, uma fortuna construída sobre o sofrimento, foram congelados e, após o devido processo, liquidados. Uma parcela substancial, uma quantia que Lúcia mal conseguia compreender, foi legalmente destinada a ela como indenização e recompensa. Quando o gerente do banco lhe mostrou o saldo de sua nova conta, ela olhou para os números por um longo tempo, mas o que viu não foi o dinheiro. Viu a imagem de Miguel dormindo seguro em uma cama de verdade, o som de uma porta que se tranca sem medo, a promessa de um futuro livre da sombra da fome. Lúcia não voltou para a cidade grande. Ela comprou uma casa modesta, mas sólida, na pequena cidade perto do vale. Um lugar com um jardim nos fundos e janelas que deixavam o sol entrar. Mas sua primeira grande compra, o primeiro ato de sua nova vida, foi montar sua própria confecção. Ela alugou uma pequena loja na rua principal e a encheu não com uma, mas com 3 máquinas de costura novas e industriais. O cheiro do lugar não era de mofo e podridão, mas de tecido novo, linha e o leve aroma de óleo de máquina. Era o cheiro de trabalho, de criação, de dignidade. Ela contratou 2 outras mulheres da cidade, viúvas como ela, oferecendo-lhes um salário justo e um ambiente de trabalho respeitoso. O lugar se tornou um pequeno centro de esperança, um testemunho do que era possível quando uma oportunidade era dada a quem só conhecia a dificuldade. Ela não era mais uma vítima das circunstâncias, era uma empreendedora, uma chefe, uma força de mudança em sua pequena comunidade, usando a mesma habilidade que quase fora forçada a vender por migalhas. O som que agora preenchia os dias de Lúcia não era o tic-tac lento de um relógio em um apartamento silencioso, nem o gemido fantasmagórico do vento em um moinho em ruínas. Era o zumbido potente e constante de suas máquinas de costura, um som rítmico e produtivo, a trilha sonora de sua redenção. Ela sentava-se em sua própria máquina,
não por necessidade desesperada, mas por amor ao ofício. Suas mãos, antes arranhadas e sujas de fuligem, agora se moviam com a perícia de sempre, guiando tecidos coloridos sob a agulha veloz, transformando rolos de pano em roupas, em sustento, em beleza. Cada peça que ela terminava era uma vitória. Cada ponto era uma afirmação de sua identidade recuperada e fortalecida. A costureira que quase morrera no início de sua jornada havia renascido, não como uma sobrevivente que remendava sua própria vida, mas como uma criadora que tecia um futuro novo e sólido para si mesma, para seu filho e para outras como ela, um ponto de cada vez. Naquela noite, a luz que iluminava a mesa de jantar não era a de uma lâmpada fraca e solitária, mas a de um lustre quente sobre uma mesa de madeira maciça. O cheiro no ar não era de poeira e desesperança, mas de frango assado e legumes frescos. A mesa estava farta, uma abundância que era quase chocante para Lúcia. Miguel, agora com as bochechas coradas e os olhos brilhantes de saúde, contava animadamente sobre seu dia na escola nova, sua risada enchendo a casa. Seu Zé, agora um convidado de honra permanente, estava sentado na cabeceira, um sorriso sereno em seu rosto enrugado. Lúcia servia os pratos, o coração transbordando de uma paz tão profunda que era quase uma dor. Ela olhou para o rosto feliz de seu filho, para a dignidade tranquila de seu velho amigo, e se lembrou da mulher que contava moedas sobre uma mesa vazia. R$ 250. Uma vida inteira de distância. A viúva desesperada não encontrara apenas diamantes. Ela encontrara a força para desenterrar a justiça e, no processo, descobrira a si mesma. A história de Lúcia nos mostra que mesmo no fundo do poço, no silêncio de uma ruína esquecida, a semente da mudança pode estar escondida. Ela nos lembra que a verdadeira riqueza não está nas pedras preciosas, mas na coragem de lutar pela verdade, por mais perigoso que seja o caminho. A jornada dela, do desespero absoluto à redenção completa, é uma prova de que a força de uma mãe para proteger seu filho pode mover montanhas e derrubar impérios. O que você achou da reviravolta na vida de Lúcia? Se histórias de superação, mistério e justiça como esta fazem seu coração bater mais forte e te prendem até o último segundo, não deixe de se inscrever no canal e ativar as notificações. Há muitos outros segredos enterrados esperando para serem descobertos, e você não vai querer perder nenhuma de nossas próximas jornadas emocionantes.